Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago, eu sou um dos professores da Casa dos Jovens. Eu sempre gosto de começar me apresentando, porque pode ter alguma pessoa que pegou esse vídeo pela primeira vez. Então, a gente está aqui para dar continuidade ao nosso estudo. A gente já está falando aí, é já a nossa quarta lição. A gente está falando sobre o desafio do mundo pós-moderno. Então, a gente tem conversado aí nessas lições passadas, né? O Guto falou a primeira lição, eu dei as outras. Então, a gente tem conversado um pouquinho sobre o que a gente tem de desafio, o que a gente tem de vencer e como vencer. A gente tem visto principalmente como vencer todos os desafios que o mundo tem trazido para a gente. Então, hoje é mais uma lição que a gente vai estar conversando. A nossa revista está muito legal, que a gente separou para a gente conversar nesses domingos, não, nessas sextas-feiras, que é que sai a nossa lição. Mas vai ser é um bom tempo, né? A gente tem falado que, embora esse tempo de isolamento que a gente tem, a gente gostaria muito de estar junto. Eu tenho certeza que vocês concordam comigo que seria muito mais proveitoso se a gente estivesse junto ali na sala discutindo. Mas a gente tem tido a oportunidade de, durante a semana também, conversar, orar uns pelos outros. Então, tem sido um tempo muito agradável também. E a gente tem que ser grato a Deus, porque a gente tem essa tecnologia para estarmos juntos aqui, conversando um pouquinho, né, sobre o que Deus tem para cada um de nós. Então, a gente vai continuar falando. Deixa eu só compartilhar aqui. Um momento. A gente vai continuar falando, então, sobre os desafios do mundo pós-moderno, os desafios que a gente tem, que a gente enfrenta, né? Principalmente vocês, jovens, enfrentam, né? Que a gente tem na faculdade, nos nossos trabalhos e no nosso dia a dia. E a lição de hoje, ela fala um pouquinho, ela vem falar sobre essa parte de a gente viver num mundo secularizado. E aí a primeira pergunta que o autor da nossa lição coloca, quando a gente fala em viver num mundo secularizado, qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça? O que que você pensa? E aí eu peço licença para ler aqui uma parte que o autor coloca. Ele coloca assim: se você pensa em superficialidade dos relacionamentos, ausência de absolutos e princípios éticos, ausência de referências, buscas de prazer a qualquer custo, consumismo, liberdade de escolha, tecnologia, mídia em massa, ele coloca várias coisas aqui, né? Então, realmente, você está conhecendo, né, esse tempo que a gente vive. A gente realmente vive em um tempo que, como eu posso falar assim, Deus está sendo retirado do centro da existência humana. A gente tem ouvido muitas coisas, a gente tem presenciado muitas coisas, e aí eu falo não só na mídia, que a gente, se ligar a televisão, você vê N coisas aí, programas, mas a gente é bombardeado dia a dia também, né, nos nossos relacionamentos, no convívio com as pessoas, com essa superficialidade. Então a gente está vivendo uma época muito que as pessoas querem ser felizes a qualquer custo, que a gente falou, né, nas nossas lições passadas também, essa busca por esse prazer e por relacionamentos também, relacionamentos superficiais, e são consequências desse mundo que a gente vive. E aí, pensando um pouquinho, né, trazendo para a nossa Bíblia, e aí o autor coloca um personagem que a gente conhece muito, e a gente sempre fala muito dele, né, sobre Salomão. Né, Salomão, eu gostaria de ler com vocês, eu separei alguns trechos aqui, né, sobre a vida de Salomão, e eu queria ler com vocês. Então, ou pega a sua Bíblia aí, ou acompanha comigo. Eu vou ler alguns trechos aqui que a gente vai um pouquinho ver a vida de Salomão. Salomão é filho do rei Davi. E aí, em 1 Reis 2,
versículo 2 e 3, Davi estava prestes a morrer, então ele chama Salomão e dá um conselho a ele. Ele fala assim no versículo 2, versículo 1 Reis 2, 2 e 3. Fala assim: Eu vou pelo caminho de todos os mortos. Coragem, pois, e ser homem. O 3 ele fala assim: Guarda os preceitos do Senhor teu Deus para andares nos caminhos, para guardares os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e para onde quer que fores. Então, o pai chama o filho e começa a dar conselhos para ele. Fala: olha, Salomão, você quer ser próspero, você quer, segue os preceitos de Deus, anda nos caminhos de Deus. E a gente sabe, né, que Salomão fez isso. No capítulo 3, eu vou ler aqui com vocês rapidinho, né, quando Salomão pede sabedoria a Deus. Versículo 3, 5 e do 9 ao 15. Então, versículo 3 do capítulo 3 fala assim: Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, né, porém sacrificava ainda altos e queimava incenso. E aí, versículo 5 fala assim: Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: Pede-me o que queres que eu te dê. Para a gente ver aí, né, a intimidade que Salomão tinha, né, a comunhão que tinha, e Deus chegou para Salomão e falou: O que você, né, quer que me pede que eu vou te dar? E aí lá no versículo 9, né, fala assim, né, que é o pedido de Salomão: Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. E aí os outros versículos aqui a gente vê, mas assim, no versículo 14, tem mais um ponto que até pega aquilo que Davi, o pai dele, falou. Né? Se andares nos meus caminhos e guardares meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, teu pai, prolongarei os teus dias. Então, Salomão sabia, né, que o mundo que ele vivia ali, que ele ia ter contato com outros reis, mas ele deveria, né, seguir os conselhos de Davi, ele deveria andar com Deus, andar nos caminhos, seguindo os mandamentos, né, que Deus tinha passado para ele, que Salomão, que Davi tinha passado para ele também. Lá no capítulo 4, então, lá no 29 até 31, né, fala mais um pouquinho sobre Salomão. Eu quero que a gente vá discorrendo, vai lendo aí um pouquinho, só para a gente relembrar um pouquinho sobre a vida de Salomão. Então, no capítulo 4, 29, diz assim: Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior que a de todos do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio que Etã, Ezraíta, e do Emã, Cacó, e tem outros nomes aqui, né? E correu a sua fama por todas as nações em redor. Então, para a gente ver, Salomão estava, né? Ele estava caminhando ali em comunhão com Deus, ele estava caminhando, né? Nos mandamentos e nos preceitos que Davi tinha ensinado para ele. Foi um rei sábio, teve muitas riquezas, sabedoria. E aí, no capítulo 9 também, vamos pular mais um pouquinho. No capítulo 9, deixa eu ver aqui, deixa eu abrir. Tá. 9 do 3, né, ao 9 aqui, eu não vou ler ele todo, mas fala aqui: o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre aos meus olhos, e meu coração estará ali todos os dias. E aí, a gente vê que Deus estava realmente
feliz com o que Salomão estava fazendo, que Salomão estava andando nos caminhos de Deus. Mas aí no versículo 6 ele dá mais uma advertência. Ele fala assim: porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos prescrevi, mas fordes serviço a outros deuses e o adorardes, então eliminarei Israel da terra que lhe dei. E aí ele dá, né, uma chamada em Salomão, advertindo Salomão, falando: olha só, você está andando, está indo bem, anda nos meus preceitos aí. E aí, versículo 10, 23 também é o último que eu separei antes da outra frase, né? Que fala assim o rei, capítulo 10, versículo 23. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Salomão estava indo muito bem, né? Mas o mundo secularizado que ele vivia, ele começou então a dar ouvido a outras coisas. Ele começou então a abraçar outras ideias que iam contra os preceitos de Deus. Então, aí no versículo, a partir do capítulo 11, eu separei alguns versículos aqui para a gente ver. Estou falando de Salomão, depois a gente vai trazer para a gente. Mas na 1 Reis 11, 1, né, diz assim: ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edonitas, sidônias e etéias. Aí no versículo 4, sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E atenção a essa parte. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Versículo 6. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não... Desculpa, eu dar uma pausa aqui, porque tem um problema aqui, mas vou ler o versículo 6 novamente. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Versículo 9. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviaram o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. A gente viu, né, nos outros versículos a gente viu que o Senhor apareceu a Salomão, conversou com ele, falou que ele deveria andar nos caminhos de Deus, né, e deu as advertências. No versículo 10. E acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste, não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e darei a teu servo. Então, para a gente ver, né? Salomão tinha tudo para ir bem, para andar, sendo ali um bom rei, sendo um servo fiel ao Senhor, mas se deixou, né, se conformar ali, se conformou, né, a gente vai ver isso lá em Romanos, se conformou com o mundo que estava vivendo. E aí um ponto muito interessante que me chamou muita atenção, diz assim: e o seu coração, lá no capítulo 4, no versículo 4, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor. Então, a gente viver no mundo secularizado, né, a gente está no mundo, a gente vive no mundo, não tem como a gente, né, se colocar em uma bolha e ficar numa bolha. A gente vive, a gente tem contato com pessoas que não são cristãs, mas convive com ideias também de outras pessoas, mas o nosso coração, né, o nosso coração tem que ser todo fiel para com o Senhor nosso Deus. Se o meu coração, se o seu coração não for completamente fiel a Deus, esse é um perigo
do nosso mundo secularizado. Porque o seu coração não sendo fiel a Deus, você vai começar a dar ouvido a outras ideias. Você vai começar a dar ouvidos. Agora que a gente vai ver a primeira Reis aqui, você vai começar a dar ouvidos para outras coisas. E aí tem dois primeiros pontos que o autor coloca, e eu coloquei essas duas fotos também, para a gente conseguir ver. A gente começa a se tornar alienado. O primeiro ponto que o autor coloca é isso. As ideias, né, do mundo, você começa a aceitar isso e você se torna alienado à palavra de Deus. Você não tem mais opinião, né, sobre o que é certo, o que é errado, né? Você não tem mais opinião sobre assuntos, você não tem mais opinião sobre verdades bíblicas. Isso é muito, muito sério. Quando você está ou seja, na sua faculdade, no seu trabalho, começam a debater, a conversar algumas coisas, você às vezes fica até quieto com medo das pessoas perguntarem. A gente já falou isso nas nossas classes várias vezes. Fica com medo das pessoas perguntarem, porque você não tem opinião sobre aquilo, você não tem firmeza embasado no que você está realmente, no que você deveria acreditar que é a palavra de Deus. Em outro ponto, você se torna insensível. E eu coloquei essas duas fotos aqui, né? A primeira foto aí é daquele acidente que teve, e só poucas pessoas foram ajudar lá o caminhoneiro, porque hoje em dia a gente quer muito, eu vou postar, eu vou tirar foto para eu postar, para fazer as coisas, né? E aí a gente não ajuda o próximo. E outra foto que eu coloquei aqui, né, dessa criança no lixão, a gente se torna insensível. Não, eu tenho onde dormir, eu tenho onde morar, eu tenho meu alimento, né? Eu não me importo com outro. São valores no nosso dia a dia que a gente vai perdendo, essa insensibilidade, né, do nosso que a gente vive hoje aí, seja com tudo, com a morte. A gente está passando um momento, né, mundial muito, muito preocupante. Mas não atingiu a minha família ainda, tudo bem. Não atingiu nenhum amigo meu, tudo bem. Eu não estou preocupado, eu não tenho orado por isso, eu não tenho perguntado a Deus o que eu posso fazer. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. E outro ponto que a gente coloca aqui é isso que a gente já falou até na lição passada, né? Que aí eu busco o prazer, né? Viver nesse mundo secularizado me impulsiona a buscar o prazer de qualquer maneira, de qualquer forma. E aí, deixa eu ver aqui, lá em Eclesiastes 2, 10 e 11, né, Salomão ainda fala assim, né, falando de Salomão, ele coloca lá: tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era recompensa de todas elas. Então, Salomão falando aqui que tudo que tinha de prazer, tudo que ele podia fazer, ele fez, né? Mas ele coloca logo no versículo abaixo, no versículo 11, ele coloca: considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então, ele aqui, né, que pôde fazer tudo o que ele queria. No final aqui, quando ele está escrevendo o livro de Eclesiastes, ele vê que tudo era vaidade. E tudo era correr atrás do vento. Você correr atrás do vento, você vai correr, nunca vai conseguir nada, nunca vai pegar nada. Né? Ele não tirou proveito nenhum disso. Então, essa busca hoje, que o mundo secularizado, né, passa para a gente, e muitas pessoas, a gente vê muito isso, que eu já falei na lição passada, que o importante é você ser feliz,
e tudo bem, não importa os outros, isso também não leva a lugar nenhum. E isso também traz a gente a relacionamentos rápidos e superficiais. Né? Relacionamentos que você tem, às vezes, muitos amigos no Facebook, no Instagram, né? Você é aquela pessoa super popular nas suas redes sociais, mas aí quando você precisar de algum amigo, você às vezes está sozinho. Você não conta, né, com aquela pessoa, que aqueles milhões de amigos ali que você tem, você pode contar com um ou dois. Né? Nosso mundo a gente está vivendo muito assim. A gente está vivendo muito essa superficialidade. E aí, Paulo escreveu lá em Filipenses 2:4, deixa eu só abrir aqui, está marcado aqui na minha Bíblia. Filipenses 2:4, Paulo já colocou: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ele alerta aqui para a gente poder, muitas vezes, a gente se negar em função do outro. E a gente não vê isso muito hoje, muito, né? A gente vê eu primeiro, eu quero tudo para mim primeiro, depois eu penso no outro. Se eu pensar no outro. E a gente sabe, vê lá em João 13:35 também. Deixa eu abrir aqui rapidinho. João 13:35. Aqui. Que fala assim: nisto eu conhecerei todos os que são meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Os discípulos de Jesus têm amor uns pelos outros. Investem ali tempo, investem para estar junto, para ouvir, para dar conselhos na palavra do Senhor, na palavra de Deus. E aí eu abro um parênteses para o projeto que a igreja está fazendo, que é a IBBP nas casas. Que nada mais é do que você tá com um outro irmão, você tá ali junto na sua caminhada. Eu tendo uma pessoa comigo para conversar, para me dar conselho, para trocar ideia mesmo. Então, assim, é um projeto muito, muito legal. Vai começar agora em agosto. Então, se você quer ter mais informação no site da igreja, até mesmo no YouTube aqui, você pode procurar, pode ter mais informação. Não fica de fora disso, não. A gente vai ter um grupo só de jovens, então, ou de adultos, vai ter vários faixas etárias, né? Então, se você quer participar, a gente vai começar virtual agora, né? Vai ser tudo virtual, mas quando isso tudo passar, a gente vai estar podendo estar juntos aí, trocando ideia também. Então, vamos construir relacionamentos, né? Não superficiais, vamos construir relacionamentos sólidos. E aí, relacionamentos baseados na palavra de Deus. Ok? Então, vamos voltar aqui para a nossa lição. E aí, dando sequência, né? A gente viu aí alguns perigos de viver nesse mundo secularizado. A gente ficar alienado, a gente se tornar insensível, a gente absorver essas coisas de o prazer acima de tudo, desses relacionamentos superficiais. Mas a gente vive no mundo, a gente vive, né, nesse mundo secularizado. Então, como a gente pode viver? Como é que a gente pode aprender a viver nesse mundo secularizado? E aí tem dois pontos que o autor coloca: não vos conformar com o mundo e a gente se transformar pela renovação da nossa mente. Eu queria ler com vocês 2 Tessalonicenses 2:2, que fala assim, Paulo escrevendo mais uma vez: a que não vos demovais da vossa mente com facilidade. Só vou ler essa parte. A gente não pode
deixar essas coisas tirar as nossas verdades. A gente tem que lutar com todas as forças para a gente não se descuidar, né? E deixar esses pensamentos, esses comportamentos, essas atitudes que estão aí hoje, né? Que são ditas como verdades, mas a gente sabe que vão contra os nossos princípios, princípios cristãos. A gente tem que sim lutar com todas as forças, né? Pedir força a Deus, sabedoria, para que a gente não demova, tá aqui indicado, para que a gente não esqueça essas coisas e troque os nossos valores. As pressões vão ser muitas, sim, né? As pressões vão ser grandes, mas a gente tem que ficar firme em Deus. E aí o segundo ponto que ele coloca é transformar pela renovação da nossa mente. E aí lá em Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, nesse turbilhão de coisas que a gente é bombardeado, nesse bombardeamento de coisas que a gente tem do mundo secularizado que a gente vive, a gente só vai conseguir ter a mente renovada, a gente só vai conseguir ter realmente essa transformação da nossa mente com a leitura da palavra de Deus, né, com a meditação na palavra de Deus e um relacionamento com Deus através da oração. Em 1 Tessalonicenses 5:17, é aquele versículo pequenininho, mas um versículo que é a chave para a renovação da nossa mente, para que a gente consiga fazer o que está lá em Filipenses 4:8, né? Pensar nas coisas que são verdadeiras, nas coisas que são amáveis, nas coisas que são de boa fama. É o versículo que diz: orar sem cessar. Orar em qualquer situação, seja nas decisões grandes que a gente tenha que tomar, ou nas decisões pequenas, seja para pedir coisas a Deus, seja para agradecer, ter relacionamento com Deus. Assim a gente vai conseguir ter forças para viver e não deixar essas ideias influenciar, né, o que a gente acredita, mas sim a gente influenciar. Você, eu, sermos usados, né, para abençoar outras pessoas. Só através da palavra de Deus, só através da oração, eu vou conseguir ter forças para isso. Porque, tirando isso, eu não vou conseguir, né, ter forças para poder. Porque, assim, a gente é bombardeado a todo momento. Né? Eu imagino que você, na sua faculdade, no seu trabalho, né, você é confrontado com várias ideias hoje, por você ser um jovem cristão, você tem que se posicionar muitas vezes e contra ideias. E às vezes, que a gente falou na lição passada, né, podem te isolar, podem falar de você, mas você, estando firme no Senhor, você vai resistir e vai conseguir passar por isso tudo. E aí, concluindo, né, o que a gente tinha para falar hoje, lá em Tito 2:6, ele fala, deixa eu abrir aqui, mais fácil. Eu separei aqui, Tito 2:6. Fala assim: quanto aos moços, de igual modo, exorto-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Nós temos que ser criteriosos, né? Você, jovem, tem que ser criterioso com tudo que você ouve, com tudo que você vê. Não se deixe
como eu vou falar? Seleciona mesmo aquilo que você vai ver, né? Seja na televisão, seja na internet, a gente tem muita coisa, a gente tem muita informação, então a gente tem que realmente ser criterioso, né? Se eu for ser, se vai me edificar, se eu vou ser abençoado de alguma forma, né? Com esse conselho que Paulo dá lá na carta de Tito, é para a gente pensar, né? Realmente, se eu fazer uma avaliação, se eu tenho vivido, né? E se eu tenho, ou se eu tenho identificado com essas ideias do mundo, com essas ideias desse mundo secularizado, desse mundo pós-moderno que a gente vive, é o momento de eu parar, né? Eu e Deus, é o momento de eu parar, de eu pedir perdão a Deus, é o momento de eu pedir forças a Deus para essas ideias saírem do meu coração, saírem da minha mente, para que Deus renove as minhas forças, né, para que eu possa buscá-lo a cada dia mais, e aí para que eu possa, Deus quer que a gente experimente, a boa, agradável, perfeita vontade dele nas nossas vidas. Ele quer isso, né? Mas para que eu experimente essa boa, agradável, perfeita vontade de Deus, eu tenho que fazer igual Salomão fez lá no comecinho, né, da vida dele. Eu tenho que andar nos caminhos de Deus. Eu tenho que seguir os mandamentos de Deus. Tenho que ter comunhão com Deus. Essa é a chave e a gente vai ver isso durante, né, as nossas lições daqui para frente, que é a chave para a gente conseguir aguentar essa pressão que a gente tem hoje no mundo. Né? Nossa lição, a nossa revista vem trazendo esses tópicos, e principalmente para vocês jovens, né? Serve para mim, eu já sou mais velho, mas serve para todo mundo, né? Para que a gente consiga realmente viver aquilo que Deus tem e quer para cada um de nós. Aqui, pessoal, e espero que eu tenha conseguido passar um pouco daquilo que Deus falou para mim. Espero que tenha conseguido passar para vocês. Ok? Fiquem com Deus e até a próxima. Grande abraço.